Glória a Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Capítulo de número 3. Pastor, onde fica Apocalipse? Lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia. O verso é o de número 11. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Todos acharam aí? Você que tem Bíblia, me acompanhe aí na tua Bíblia. Você que não trouxe, acompanhe no telão. Diz assim: Eis que em breve eu venho. Retém, em outras traduções, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eu vou repetir. Eis que em breve eu guarda o que tens, para que não roube a tua coroa. Curve a tua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, nós queremos dar-te graça por essa oportunidade e pedir ao Senhor, Deus, que fique à vontade em nosso meio. Fale conosco profundamente, Pai, trazendo um avivamento, fortalecimento, revigoramento para toda a tua igreja. E que nós saiamos daqui, Espírito Santo, cheios do Senhor, como naquele cenáculo, meu Pai, em que eles receberam o batismo com fogo e todos saíram cheios do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você que crê, querido, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Me escute. O livro de Apocalipse, querido, ele foi escrito por nosso irmão João. O livro de Apocalipse foi escrito por quem? Quem era João? João é irmão de Tiago. Foi apóstolo também. E também era filho de Zebedeu. Diga, João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. O primeiro encontro de João, o apóstolo, com Jesus, foi quando eles estavam lavando as redes. Eles estavam trabalhando na pesca. Jesus se apresenta para João e seu irmão e diga: segue-me. E assim eles fizeram. O nosso irmão João, ele escreveu também o livro, o Evangelho segundo escreveu João, escreveu primeira, segunda e terceira epístola universal de João. Então, totalizando, João escreveu quantos livros? De novo, quantos livros João escreveu? 5 livros. Evangelho segundo escreveu João, ele escreveu primeira, segunda e terceira epístola de João, e ele escreveu também o livro de Apocalipse. Amém? Entenderam até aqui? O livro de Apocalipse foi escrito em um período muito sangrento. Em um período de perseguição à igreja. Eles estavam tentando dar fim ao que eles chamavam de seita. Eles criam que o Evangelho de Cristo era uma... E havia uma testemunha que vivia pregando por aí, fazendo sinais, e o nome dele era João. Eles vão dar um jeito de calar esse homem por nome de João, fazendo o quê? Levando ele para a ilha de Pátimos. E os últimos dias de João seriam nessa ilha, onde ele iria morrer ali, e dali não iria sair. Só que eles não entenderam
que o cristianismo não é obra de homem. O cristianismo é obra de Deus. E ainda que calassem o velho apóstolo João, o Senhor levantaria outros 10 João, mas a obra do Senhor permaneceria, meu irmão. A obra do Senhor permaneceria. Oh, glória! João estava beirando seus 100 anos de idade, meu irmão. João estava beirando seus 100 anos de idade. E enquanto João está na ilha de Patmos, se ele não vai ter a maior experiência, uma das maiores experiências, qual é? O Senhor vai arrebatar ele e vai levá-lo ao céu. E é lá que ele vai ter a revelação do livro de Apocalipse. Escute, e isso se cumpre o que está escrito no livro de Salmos, que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Se tem uma mão erguida, eu profetizo nessa manhã. Você pode estar vivendo o pior período da sua vida, um momento de muito desafio, de guerra e de dor, mas eu profetizo que é no meio dessa guerra, é no meio dessa dor, é no meio de um monte de lágrimas, que o Senhor vai te levar a viver, se não a maior, uma das maiores experiências que você terá com Ele. Pastor, mas eu sou muito jovem. Então levanta a mão, por favor, porque se você não ouviu o Senhor até hoje, Ele vai começar a te chamar, como Ele chamou o jovem Samuel. Samuel, Samuel. E você a partir de hoje vai ter experiências profundas com o Senhor. Você recebe isso? Queridos, João está lá preso na ilha de Patmos. Estão querendo prejudicar João. Estão querendo parar João. Estão querendo calar João. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas lá na empresa já assinei até minha carta para ser mandado embora, me prejudicaram. Tem alguém para receber? Tem alguém para receber? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas está acontecendo comigo coisa ruim, pastor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que para você hoje é ruim, o que para você hoje é mal, vai cooperar para um propósito maior, para uma porta maior, para um lugar maior que Deus preparou para você. Não fique preso a isso. Creia que Deus conduz a tua vida. Tudo coopera para o bem. Tudo cooperou para o bem de João viver a experiência que ele teve. Na ilha de Patmos ele jamais imaginou que teria a experiência que teve. Mas foi lá na ilha de Patmos, onde ele não tinha liberdade para ver o sol como ele queria, para comer o que ele queria, para passear onde ele queria. Mas foi lá, trancado, vivendo o pior momento da vida dele, que ele teve uma experiência, meu irmão, maravilhosa com o Senhor. Diga assim: tudo coopera para o meu bem. Diga mais forte: tudo coopera para o meu bem. Até as coisas ruins, até as coisas ruins. Está cooperando para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para a experiência sua. Amém, queridos? Escute. Filadélfia, que é a carta que nós acabamos de ler aqui, é a 6ª igreja das 7 igrejas que receberam uma carta na Ásia. A 6ª carta foi entregue à igreja de Filadélfia. Porém, todas as 7 cartas de Apocalipse, todas, têm uma mensagem comum. E qual é a mensagem comum, pastor? Eu conheço
as tuas obras. Todas as igrejas que receberam uma carta, foram 7, têm uma mensagem comum. Qual é, pastor? Eu conheço as tuas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada escapa dos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo. Nada. Ele é aquele que contempla o exterior, o serviço que nós fazemos, as obras que nós fazemos, mas ele é aquele que contempla o interior, as intenções, as motivações, o amor, a fé, a paciência. Ele contempla tudo. Veja só, ele vê o que nós fazemos e sabe o que somos. Lá, nas 7 cartas, ele viu o que se diziam ser apóstolos e não eram apóstolos. Ele viu os que diziam ser judeus e não eram judeus. Ele viu também a mulher que era Jezabel, que se dizia ser profetisa e não era profetisa. Ele viu a igreja de Laodiceia que se dizia ser rica, mas não era rica. Nos dias de hoje ele continua vendo, meu irmão. Eu vou repetir, nos dias de hoje ele também continua. Ele vê os que são de verdade e os que não são de... Ele vê as obras que fazemos para Deus e vê as obras quando nós queremos apresentar aos homens. Ele vê o que a igreja, querido, ele vê aqueles que vêm à igreja apenas para acompanhar alguém e vê aqueles também que entram aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele vê aqueles, querido, que vivem a verdade, mas vê aqueles também que vivem na mentira. Ele vê aqueles, querido, que buscam viver em santidade, mas vê aqueles que estão dentro da igreja também se afundando no pecado. Nunca se esqueça, dos olhos de Deus nada se escapa. Nada. Guarde isso com você. Nada escapa dos olhos de Deus. Escute. Eu estou correndo aqui, meu irmão. A hora está voando. Escute. Filadélfia e Esmirna são as 2 únicas igrejas que não receberam repreensão de Jesus. Quantas igrejas? Quais são as igrejas? Filadélfia e... Essas 2 igrejas não receberam repreensões de Jesus. 4 igrejas receberam elogios, mas também foram repreendidas por Jesus. Quantas igrejas? Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Cada uma delas receberam elogios, mas receberam também repreensões. E uma igreja, quanta? Laodiceia, apenas foi repreendida. Mas deixa eu dizer uma coisa. Que independente dos fatos que eu acabei de passar para você, o nosso Jesus só repreende a quem Ele... Se você tem recebido repreensão de Jesus, Jesus não tem falado muito manso com você, só tem o quê? Dado cajadada em você, fique tranquilo, Ele só faz isso porque Ele te ama. Amém? Ele só faz isso porque Ele está te tratando como filho. Quando Ele não faz isso é porque a pessoa não é filho. Guarde isso com você. Eu quero falar para você sobre 3 características da igreja de Filadélfia. Quantas? 3. Primeiro, a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força. A igreja de Filadélfia tinha... Perceba, Jesus não condenou a igreja de Filadélfia por nenhum erro, mas reconheceu que ela tinha pouca. Por que a igreja, a Bíblia diz que a igreja tinha pouca força? Possivelmente porque de repente fosse uma igreja pequena em número em relação às demais. Pode ser que a capacidade financeira e intelectual daquela igreja representasse a sua pouca força. Porque em Filadélfia havia um povo muito simples. Enquanto na igreja de Laodiceia havia muitos empresários. Enquanto na igreja de Laodiceia havia homens de muitas posses. Na igreja de Filadélfia havia um povo muito simples. Por isso,
Jesus talvez esteja se dirigindo a ele dizendo: eu vejo que você tem pouca força, mas escute isso daqui. Porém, mesmo tendo pouca força, eles estavam fazendo 100% daquilo que foi entregue nas mãos deles. Escute isso. Quando nós fazemos a obra de Deus da melhor maneira que está ao nosso alcance, Jesus não nos repreende, ainda que aos olhos de muitos seja pouco. Pelo contrário, Jesus elogia o nosso muito, embora seja pouco. Laodiceia, tendo muito, dava pouco. Filadélfia, tendo pouco, dava tudo o que tinha. Escute, pastor, eu não tenho, pastor, aquela voz linda para louvar. Mas a minha pergunta para você é o seu melhor? Se é o seu melhor, entregue ao Senhor. Pastor, o meu dízimo, pastor, é pouquinho, eu tenho até vergonha de entregar. A minha pergunta é o seu melhor? Entregue ao Senhor. Pastor, eu tenho ajudado, pastor, uma pessoa com um pouquinho que eu tenho. A minha pergunta é o teu melhor? Faça isso com alegria. Porque a questão não é o tanto que eu faço. A questão é a qualidade do que eu entrego. O irmão pode ter uma voz linda, o pregador pode ter uma oratória maravilhosa, mas se não for o melhor dele, querido, ele vai ser repreendido por não estar entregando o melhor dele. Mas se você está entregando o teu melhor, fique tranquilo, porque o Senhor irá receber, ainda que seja pouco para você. Entenda, querido, o meu melhor nunca vai ser o melhor do apóstolo. O meu melhor não é igual ao do presbítero Marcelo Júnior. Ele tem o melhor dele e eu tenho o meu melhor. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Cada um faz o que consegue e o que pode. O problema é que a gente quer se comparar o tempo inteiro, como se o que nós fizéssemos não tivesse o quê? Valor nenhum, cara. Para de se comparar, foca em você, entrega o seu melhor, porque o Senhor irá receber o teu melhor, meu irmão. Quantos estão entendendo isso aqui? O Senhor sabe que você tem pouca força. O Senhor sabe que você vem uma vez na igreja, na semana, não é porque você não queria estar aqui, é porque você está impossibilitado de estar aqui em todos os cultos. Mas se é o seu melhor, fica em paz, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, porque é o teu melhor, e o Senhor está recebendo o teu melhor. Agora o problema é quando eu posso entregar mais e entrego menos. A Bíblia diz o seguinte: Moisés vai receber uma convocação de Deus. Moisés ouve a orientação de Deus e diz: convoca o povo, porque vai ser construído o tabernáculo para mim. E fala para o povo trazer ofertas. Quem tem ouro traz, quem tem prata traz, e quem tem bronze traz. O problema é quando eu tenho ouro e trago bronze. Pastor, isso é sobre dízimo e oferta? Não, eu estou falando sobre entregar o melhor a Deus. A minha pergunta é: o que você e eu temos entregado a Deus? Se eu tenho ouro, eu entrego. Se eu tenho prata, eu entrego. E se eu tenho bronze, eu entrego. Faça o seu melhor. Se ele tem ouro, é porque Deus deu condições de ele ter ouro. Eu tenho bronze, eu entrego bronze, meu irmão. Mas o importante é eu fazer o meu. Amém, queridos? Vocês entenderam? É sobre isso, gente. É sobre isso. Segunda característica da igreja de Filadélfia. A primeira ele tinha pouca. Gente, vocês estão aqui? A primeira característica da igreja de Filadélfia era pouca força. A segunda era uma igreja que guardava a palavra. A segunda característica da igreja de Filadélfia é porque eles guardavam a...
Nós não temos, nem pela Bíblia, nem pela história, informações sobre como e quando e por que o Evangelho chegou a Filadélfia. Nós não temos isso claro para nós. Provavelmente, possa ter sido fruto do trabalho de Paulo em Éfeso. O que se pode afirmar é que aquela igreja foi muito bem estruturada na palavra de Deus. A gente não precisamos de conhecimento da palavra apenas para conhecer. A gente precisamos da palavra de Deus para praticar. Quando eu não pratico a palavra de Deus, nada muda a minha vida. É a mesma coisa de eu e você fazemos o curso, Natália. Eu e você vamos, nos capacitamos, fazemos o curso e não colocamos em prática o que aprendemos no curso. Alguma coisa vai mudar? Não vai mudar. Aquele conhecimento vai ficar o quê? Retido. Mas a Bíblia diz que dentro de nós existe uma fonte. Oh, glória! Não, você não entendeu. Dentro de nós existe uma. Eu e você não somos poço para ficar com água parada dentro de nós, para ficar com conhecimento apenas parado dentro de nós. Nós somos uma fonte. Nós recebemos do Senhor e praticamos. Nós recebemos do Senhor e compartilhamos. Nós recebemos do Senhor e liberamos. Nós recebemos do Senhor e vivemos. A palavra de Deus é lâmpada para os meus olhos e luz para o meu caminho. Oh, glória! Olha o que o salmista diz, querido, Salmo 119, eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Essa era a questão da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, eles guardaram a palavra, viviam a palavra, praticavam Pastor, mas eles tinham pouca questão financeira, eles tinham, mas o pouco que vinha à mão deles, eles faziam com excelência. E o pouco que eles faziam, eita Deus, o pouco que eles faziam, o Senhor estava aprovando, enquanto a igreja de Laodiceia era abastada e estava sendo reprovada pelo Senhor. Guarde a palavra de Deus, querido. Terceira característica da igreja de Filadélfia. Qual é a primeira, gente? Característica da igreja de Filadélfia? Tinha pouca força. Segunda. Terceira. Não negar o nome do. Escute. O imperador decretou naquela época culto a ele. O imperador daquele tempo disse assim para o povo: eu sou um Deus, e todo aquele que não prestar culto a mim, isso vai ser tido como eu posso dizer? Eu vou considerar que você não é leal ao império. Então, o prestar culto ao imperador daquela época era tido como uma prova de lealdade ao império. Só que os cristãos, quando estavam diante dessa situação, eles não se dobravam. Por isso que queriam acabar com os cristãos. Por isso que queriam dar fim em João. Porque enquanto todo o povo se dobrava com medo de morrer, os cristãos permaneciam e diziam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Então o imperador diz: vai morrer, não tem problema, eu morro, mas eu sei que eu vou viver, porque ainda que eu morra aqui, eu serei recebido por Ele lá. Não, alguém não entendeu, querido. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, permaneça fiel ao Senhor. Ainda que isso te custe alguma coisa, permaneça fiel ao Senhor.
Permaneça fiel ao Senhor. Eu já ouvi casos, relatos de pessoas que por ser cristãos, corriam o risco de ser mandado embora de empresa. Eu já ouvi casos de pessoas que por ser fiel ao Senhor, corriam o risco de perder amizades, perder lugares na sociedade. Mas ainda que eu perca um lugar aqui, ainda que eu perca outra posição ali, vou fazer que nem Paulo, combater o bom combate. Vou combater o bom combate, guardar, eu vou encerrar minha carreira da maneira certa, mas eu não vou fazer o que é errado, eu vou permanecer leal ao Senhor. Permaneça leal ao teu Deus, querido. Permaneça leal ao teu Senhor. Pastor, mas isso vai me custar muito. O Senhor está vendo, fica tranquilo, Ele não vai deixar você desamparado. Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Fica tranquilo, o Senhor te sustenta, e Ele supre e cuida de você e da sua casa. Guarda isso. Pastor, se eu falar que eu sou cristão, eu não entro naquele lugar, não tem problema. Não tem problema, mas uma coisa eles vão saber, que você tem caráter e você não nega a sua essência, a sua origem. Guarde isso com você. Primeira característica da igreja de Filadélfia, qual que é? Pouca força. Segunda, guardava a palavra. Terceira, não negar o nome do Senhor. Vou finalizar a mensagem aqui com 3 recomendações para a igreja de Filadélfia que Jesus deu. 3 recomendações. Qual é a primeira recomendação, pastor? Ele disse, venho sem demora. Isso é promessa para nós, querido. Isso é promessa para mim e você se alegrar. E é por isso que eu e você estamos reunidos e daqui a pouco vamos participar dessa mesa. Por quê? Nós estamos fazendo isso em memória dele até que ele... Essa é a nossa esperança, que um dia nós iremos para a glória, iremos ceiar com Ele, viver a eternidade com Ele. Nós não conhecemos Ele aqui ainda na terra, materialmente, mas lá nós contemplaremos Ele face a face. Amém, querido? Sério, deixa eu correr. Na parábola das 10 virgens, está escrito que o noivo tardou. O que está escrito na parábola das 10 virgens? O noivo tardou. Mas a palavra tardar lá no grego, na sua raiz, é cronos. Que não é o tempo de Deus, mas é o tempo do homem. Vou repetir. A palavra tardar no grego, a sua raiz, é a palavra crono. E essa palavra crono é o tempo dos homens. Ou seja, não é o tempo de... Somente aqueles que não esperam por Jesus creem que a sua vinda tardará, querido. Mas para os que aguardam a vinda de Cristo, nós iremos continuar cantando aqui na terra. Maranata. Não, cadê a igreja que vai morar no céu? Levante a mão, diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode glorificar por isso, querido? Então qual foi a primeira recomendação para a igreja de Filadélfia? Venho sem. Primeira recomendação para a igreja de Filadélfia, venho sem. Segunda, ele diz, guarda o que tens. Segunda recomendação, guarda o que... Os irmãos de Filadélfia, eles tinham o quê? Primeiro, diga comigo, pouca força. Eles tinham a palavra. E eles tinham o nome de... Vou repetir. Os irmãos de Filadélfia, eles tinham pouca força, a palavra
e o nome de Jesus, para todo mundo guardar. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, a palavra e o nome de Jesus. Pergunta para nós, o que eu e você temos? Pastor, eu tenho um tempo de oração com Jesus todo dia. Guarda o que tens. Pastor, eu faço um devocional todo dia com o Senhor. A palavra do Senhor para nós é: guarda o que tens. Pastor, todo dia, pastor, eu ouço pelo menos 2 a 3 louvores e vou ali limpando a casa, lavando a louça. É o meu tempo com o Senhor. O Senhor está dizendo: guarda o que tens. Pastor, o que eu consigo fazer além disso é vir à igreja pelo menos uma vez na semana. A palavra do Senhor é: guarda o que tens. Não perca isso. E essa era a recomendação de Cristo. Você pode ter pouco, você pode ter apenas isso, mas guarda o que você tem. Amém. Termina aqui. Pastor, qual é a terceira recomendação para a igreja de Filadélfia? Cuidado para não roubar a tua coroa. Então, primeira recomendação, qual que era? Venham sem. Segunda, guarda o que tens. E terceira, cuidado para não roubarem a tua. Escute isso, e aqui eu finalizo. Antes de Apocalipse 3:11 que lemos, o Senhor fala em Apocalipse 2:10 o seguinte: seja fiel até a morte, e te darei a coroa da... Aí depois em Apocalipse 3 ele diz: ninguém tome a tua. De novo, ninguém tome a tua. Por quê? Capítulo 2 e depois capítulo 3. Aqui nós aprendemos algo. Eu finalizo aqui. A salvação é um ato e é um processo. É uma coroa que nos foi dada, mas que pode ser tomada. Vou repetir. A salvação é um ato. Eu recebo a salvação quando? Quando eu aceito Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida a Ele. Ali naquele momento eu recebi a coroa, a salvação, meu nome escrito no livro da vida. Mas ao mesmo tempo é um processo. Porque se eu não vigiar essa coroa, eu posso perder. Demas perdeu a coroa. Mas pastor, eu sou muito cheio do Espírito. Ô glória. Eu vou pelo menos 5 vezes na semana no monte, pastor. É impossível isso acontecer. Deixa eu te contar um relato de algo que eu vivi. Isso eu vivi. Eu era mais novo, não vou dizer maior, né? Não cresci muito. Eu era um pouco mais novo. Naquela época eu lembro que ainda eu tinha cabelo. Agora já se foi. Ontem quando eu vi o momento da consagração, pelo amor de Deus, que eu olhei a parte de cima, meu Jesus, eu falei: Senhor, é lindo de ver o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas que tristeza, Senhor. Cadê aqueles cabelos, as minhas tranças de Sansão, cadê elas, Senhor? Escute, eu trabalhei na metalúrgica e tinha alguns irmãos que eram cristãos e a gente vivia falando da palavra nesse tempo. Eu e um evangelista. Nós conversamos bastante da palavra, aprendi demais com ele. E teve um dia que eu virei para ele e disse o seguinte: meu irmão, eu não sei como tem pessoas que conhecem Jesus e conseguem retroceder, conseguem voltar para trás, é impossível isso. Aquele momento que eu disse aquilo para ele, eu estava como? Com gás todo. Eu estava como? Mas nem sempre a gente está nesse gás todo. Tem momentos que você vive: ai, Senhor, me ajuda. Já viveu isso? Deixa eu ver quem já viveu isso. Que isso faz parte da vida cristã. Sim ou não? Naquele momento eu estava como? Num gás todo. Então era monte direto, propósito direto, jejum direto, Bíblia direto. Era o tempo inteiro. Eu ainda não tinha filhos. Então a minha vida era uma outra situação. Eu tinha muito tempo para estar como? Buscando dessa maneira intensamente.
Busco hoje, mas hoje eu preciso equilibrar a balança porque eu tenho esposa e tenho filhos. Tenho faculdade, tenho atendimento, tenho outro trabalho, então é muito difícil. Eu preciso equilibrar isso de uma maneira que não fica pendente para nenhum lado. Mas escute, esse irmão evangelista, ele olhou para mim e disse: Steve do céu, não diga isso, meu irmão. Porque hoje você está vivendo um tempo. Amanhã você pode estar vivendo... E ele contou uma experiência dele. Ele disse: Steve, chegou um momento da minha vida, já como evangelista, que eu estava indo para o culto e disse: hoje é meu último culto. Eu não vou mais, pai, eu não aguento mais, não dá mais para mim. O Senhor sabe do meu limite, é esse. E ele disse que indo, ele ligou a rádio. E quem estava na rádio falando, liberou uma palavra na vida dele: ó, você hoje está dizendo que é o seu último culto e você está indo para a igreja. Mas assim te diz o Senhor, eu te dou força e você não vai parar. E ele permaneceu avançando. Só que aí a história agora é para mim. Porque um bom tempo depois, isso aconteceu comigo. Falei: Senhor, para mim não dá, chega. Eu entendo o que o Senhor fez por mim, mas para mim não dá mais. Estou no meu limite, Senhor. Não dá. Para você ter uma ideia da situação que eu estava vivendo, passando, irmão, eu esqueci da data do meu aniversário. A minha esposa saiu com a minha sogra, foi comprar um bolo para mim, para fazer surpresa para mim. Quando ela chega em casa, elas foram cantar parabéns. Eu falei para ela: vocês estão maluca? Hoje é seu aniversário. Eu falei: vixe. Para você ter ideia do nível que eu estava vivendo. Então, a gente precisamos tomar cuidado para que ninguém roube a nossa. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não. Amém. Então, o tempo inteiro nós devemos seguir a orientação de Jesus. Qual que é? Vigiai e orai. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor. Quantos entenderam a palavra? Fecha os teus olhos. Cadê a banda? Faz um louvorzinho, Samuel. Queridos, feche os olhos. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas existe uma promessa para nós dizendo: é que Ele vem sem demora. E Ele fala para a gente guardar o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Pastor, hoje eu estou que nem você naquele momento que queria parar, pastor. Pastor, hoje eu estou que nem o Senhor naquele dia que o Senhor disse que ia jogar tudo pro alto, como aquele evangelista. Então, em nome de Jesus, nessa manhã de hoje, receba força, querido. Você não vai parar. Você vai avançar. Receba ânimo do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para dizer essa palavra ao seu coração. Eu quero que você continue orando a Ele, dizendo: Senhor, me dê força. Senhor, não me deixe sair daqui da mesma maneira, do mesmo jeito, da mesma forma. Isso, começa a orar ao Senhor neste momento. A banda vai louvar o Senhor e você vai clamar a Ele. Mas você não vai sair daqui da mesma maneira. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. E eu profetizo que ninguém vai roubar a tua coroa, mas você vai guardar o que você tem. Isso. Diga ao Senhor: Senhor, me dê força. Me ajude a avançar.